Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, povo querido, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco aqui em mais um podcast, num bate-papo que você sabe, O intuito aqui é abençoar a tua vida. Eu tenho tido a honra de trazer homens de Deus e que têm ministrado palavras e testemunhos assim poderosos, e hoje também não vai ser diferente. E além, todo podcast eu falo que é especial, mas hoje é ultra mega especial, Porque para mim está sendo um presente. Eu estou tendo a honra de estar recebendo aqui nesse podcast o meu querido pastor, apóstolo Joel Cardoso, meu paizão, ele que tem me mentoreado, tem me apoiado, incentivado, tem puxado a orelha quando necessita também, Mas você também vai poder conhecer um pouquinho também quem é o meu pastor, vai poder conhecer um pouquinho da história dele. É um homem que realmente tem me inspirado, tem sido uma referência de Deus, e eu vou falar algo para você, É tão bom a gente encontrar pessoas que, por mais que você conheça há muito tempo, mas todas as vezes que você está junto dessa pessoa, você está aprendendo algo de Deus. E assim é com o meu apóstolo. Então você vai ter hoje a oportunidade de conhecer o apóstolo Joel. Eu quero pedir para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque a linguagem do YouTube, ele entende que se torna algo importante ou relevante para alguém quando você faz essas coisas. Então, se você fizer isso, você vai estar me abençoando muito, E também, com certeza, outras pessoas serão abençoadas. Tá bom, gente? Conto com vocês e glória a Deus. Amém. Outra coisa também eu quero dizer, nós estamos aqui num lugar, é um ambiente aberto, gente, como eu disse, Deus prepara os lugares. Às vezes você pode escutar o barulho de alguma coisinha, tudo, mas é normal, a gente não está dentro de um estúdio, a gente está num ambiente aberto. Então, mas não perca nada daquilo que Deus tem para você, amém? Eu tenho certeza que você não vai perder. Glória a Deus. Amém. Meu apóstolo. Paz do Senhor, filhão. Que honra e que alegria tê-lo aqui, nesse bate-papo. Que honra toda minha. Pessoal, a paz do Senhor seja com você, onde estiver chegando essa imagem. Que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Estava ouvindo aqui o pastor Davi Maia dando essa abertura toda. Olha o som que está tendo aqui, ó. É uma roçadeira. Isso aí. Tem um camarada ali trabalhando muito. É o fundo musical. Hoje sem saques, é roçadeira, hein? Mas é muito bom estar aqui. Nós estamos no acampamento da Renovada, em Juquitiba, chama-se Vale dos Mananciais, um lugar lindo que você pode ver um pouquinho, um pedacinho dele aqui. E a honra é toda minha. Gente, andar com o pastor Davi Maia é andar com a presença do próprio Deus. Eu falo de coração, faz muitos anos que eu ando com ele, com a pastora Priscila, e como é bom ver o coração, a seriedade. Tem um começo bonito, tem um meio bonito, Nada de errado, tudo certo, A mesma seriedade, a mesma humildade, a mesma unção que eles carregam durante todos esses anos. Deus só tem aperfeiçoado neles, e eu louvo a Deus por estar juntamente com meu filhão aqui, pastor Davi Maia, porque é um grande homem de Deus. Se você tem uma igreja, você é pastor que está me ouvindo e ainda não levou o pastor Davi Maia, pastora Priscila, esse ministério top aí na sua igreja, quero motivar você a levar, porque eu tenho o privilégio, nós da Renovada Sede, todo primeiro domingo nós temos o privilégio de tê-los conosco, ministrando louvor, adoração, muitas vezes a palavra, é tremendo. Convide, porque você vai levar uma unção para a sua igreja. Ai, meu Deus do céu, você vê o coração do meu paizão aí, gente? O apóstolo Joel é muito querido, glória a Deus. Como ele mesmo falou, nós estamos aqui num lugar muito lindo, gente. Eu vou passar imagens para você conhecer esse lugar precioso, que é o Vale dos Mananciais, tá? E eu gostaria que o apóstolo, acho que antes da gente começar a entrar no assunto, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse lugar, apóstolo, para que ele é usado, O que acontece nesse lugar? Amém. Deus tem se movido na nossa igreja de uma maneira muito linda e poderosa. Esse lugar foi uma conquista da nossa igreja em 2007. Nós conseguimos comprar esse local de uma maneira sobrenatural, eu diria, e graças ao bom Deus, em
4 anos pagamos e estamos desfrutando desse lugar, primeiramente para a nossa igreja sede, a Renovada, as igrejas renovadas de São Paulo, mas é um espaço aberto para todas as igrejas, para acampamentos, retiros, encontros com Deus, vigília, batismo com uma piscina natural. E aqui nós temos uma área, você está vendo só um pedacinho, né? Mas nós temos uma área aqui de 7 alqueires, são quase 200.000 metros quadrados. É muita área, temos vários lagos, pedalinho, temos tirolesa, esquilona, redário, temos um salão de culto para 300 Por pessoas. enquanto, né? Que vai aumentar Por ainda, né? enquanto, estamos aumentando. Hoje eu vim aqui, inclusive, porque já as obras já estão começando aqui para ampliar para mais 100 lugares, irá para 400 lugares. E hoje nós temos hospedagem com pensão completa, café, almoço, janta e dormida para 300 pessoas. Então, é um lugar lindo que Deus nos deu, com campo de futebol, gramado, quadra de esporte, uma quadra de esporte linda, uma piscina linda, tudo muito arrumadinho, muito lindo para o desfrute da nossa igreja renovada, mas também aberto para todas as igrejas que querem participar conosco aqui na cidade de Juquitiba, São Paulo. Dá o quê? De São Paulo dá o quê? Uns 40 quilômetros? 45? Dá mais, dá Mais, né? uns 70 quilômetros, 70 quilômetros, dá 1h30 mais ou menos por causa do trânsito, Sim, né? sim. Mas é bem pertinho de São Paulo, estamos perto de Itapecerica, Taboão da Serra, Embu das Artes, São Lourenço, né? Isso. Essa região aqui que vai para Curitiba, mas é bem pertinho, muito legal. E outra coisa, né, que o senhor compartilhou hoje, né, que esse ano já está todo reservado, né? Isso. Se tiver algum espaço, né, que talvez possa encaixar alguma outra coisa, mas só para você ver, gente, o pessoal quando vem para cá ama esse lugar, né? Querem voltar, né? O lugar é muito, a comida também, né, apóstolo? Meu pai! A comida é caprichada, hein? Além de toda essa estrutura aqui, nós já provamos hoje de manhã, gente, um café da manhã com muitas frutas, ovos mexidos, né? Pão francês, Goiabada. goiabada, um pão caseiro de milho, meu Deus do céu, né? Tem esse detalhe também, nossa alimentação aqui, ela é muito top, né? E sempre comida à vontade, café da manhã à vontade, almoço à vontade, janta à vontade, tá tudo incluso aqui. E temos salão de culto, temos salões de reunião para fazer várias reuniões separadamente, homens, mulheres, jovens, crianças, tem bastante espaço aqui, né? E é muito importante você saber assim, a nossa agenda desse ano está praticamente lotada aqui nos finais de semana, né? Então, se você quer trazer as suas crianças durante a semana, ainda talvez encontre o espaço. Mas nós temos, né, pastor Davi Maia, meu filho, nós temos um outro acampamento dentro da cidade de São Paulo, que é a Olha que Serra da benção. Cantareira. Outro lugar top. Outro lugar top, lá são 4 alqueires, são 100.000 metros quadrados, dentro da cidade de São Paulo, bem na Serra da Cantareira, e ali nós temos acomodação para 180 pessoas. É uma outra estrutura, é uma outra proposta, mas é muito lindo dentro de São Paulo, na zona norte. Você não sai da cidade, né? Não precisa pagar pedágio, nada. É lá. Lá ainda temos alguns finais de semana, se você correr, dá para você pegar um final de semana lá ainda, porque também lá é muito procurado por estar dentro de São Paulo. O ônibus é mais barato, às vezes a pessoa nem aluga ônibus, vão tudo de carro, é próximo do metrô, então é bem legal ali também. É um espaço maravilhoso. Eu também vou passar, né, imagens aí para você conhecer o espaço nosso ali da Cantareira. Você vai ver que coisa linda, né, que o Papai do Céu tem proporcionado para poder abençoar o corpo de Cristo, né, o reino de Deus. E você Aleluia. também pode ter essa oportunidade. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus é bom, né, apóstolo? Deus é bom, glória a Deus, o Meu tempo Pai do todo. céu. Glória a Deus, né? A gente vê o cuidado de Deus, né, sobre nós, né? Né, a gente vê como Deus tem aberto portas, né, e tem abençoado. Apóstolo, né, acho que seria muito legal a gente conhecer o início de tudo, né, onde que o senhor nasceu, né, de onde o senhor é, né, puder contar para nós, se os seus pais já eram cristãos também, como que era, assim?
Muito bom. É muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, é um prazer, um privilégio, me senti muito honrado mesmo, viu. Estar de frente com esse homem aqui, gente, não é uma tarefa tão fácil não, viu. Ah, O homem aqui é fera. É muito bom, né, a gente ter uma história de uma caminhada cristã com muito pé no chão, né. Eu sou nascido na cidade de Botucatu, sou interior de Botucatu. São Paulo, ali pertinho de Pardinho, Uhum. né, e que é um dos nossos sonhos é abrir uma renovada lá em Pardinho. É. Nós já estamos lá em Pardinho, em Botucatu, nós já estamos em Pardinho, agora estamos o próximo passo é chegar em Botucatu. Meu pai e minha mãe, eles têm uma formação tiveram uma formação, cristã, evangélica, e meu pai foi pastor durante muitos anos de uma igreja, né, muito boa Lá em também, Botucatu. lá em Botucatu, e meu pai, esse modelo de igrejas, dessa igreja é uma igreja itinerante. Então o pastor fica 3 anos, 4 Hum. anos, 2 anos numa cidade e vai mudando. Então, nesta nesta visão, eu passei por muitas cidades, né, como Assis, São Carlos, Penápolis, Franca, muitas cidades do interior de São Paulo, sempre interior de São Paulo. E meu pai aposentou nessa igreja, graças ao bom Deus, e depois de aposentado, já tinha nascido a Renovada, ele veio ser pastor da Renovada por alguns anos lá na cidade Franca, né. A minha última cidade foi Franca, que eu me formei como técnico mecânico, né, então de formação profissional eu sou técnico mecânico, e pela graça, misericórdia e bondade de Deus, eu consegui passar e fazer um estágio aqui em São Paulo. Vim em São Paulo fazer teste, passei numa metalúrgica e vim trabalhar em São Paulo. Um detalhe muito importante, filhão, é que nessa época, mesmo sendo filho de pastor, crescido dentro de uma igreja, né, recebido tantos conselhos, né, sábios do meu pai, da minha mãe, tantas exortações, tantas disciplinas, mesmo assim eu me afastei do evangelho, né, Isso me quantos afastei. anos mais ou menos, apóstolo, Eu assim? tinha uns 17 anos, eu já tinha me afastado do evangelho e estava numa vida muito errada mesmo, no interior de São Paulo. Quando eu venho para São Paulo, depois de formado, no meu curso técnico, que era um técnico junto com o colegial, se eu estava perdido no interior, em São Paulo eu fiquei perdido em meio, né, porque aqui em São Paulo você tem tudo mais fácil, tudo escancarado. Então quem está perdido no interior vem para São Paulo sem uma estrutura de fé, você se perde em meio. A volta é muito complicada, é muito difícil. E por 3 anos e meio eu fui trabalhar na Sharp, né, com uma grande ajuda do meu pai espiritual, que é o apóstolo Géser, minha tia Maricleide, que me Beijo, apóstolo abraçaram. Géser, É, beijo, apóstola Maricleide. se você não conhece, deve conhecer. Olha, Precisa meus conhecer. pais espirituais são feras, feras, feras. De Deus mesmo. Na época, ele era apenas um evangelista numa igreja, que é a mesma igreja do meu pai, e não era pastor ainda, mas me acolheu, me abraçou, fui morar com a minha avó um tempo aqui em São Paulo, depois fui morar com ele um tempo, né, e trabalhamos juntos na Sharp por um tempo, e mesmo assim, morando com ele, com a minha avó, eu estava no caminho errado, né. Certo. Ia para a igreja por ir, né, bem religioso, para fazer, uma média lá com eles. Nesse 3 anos e meio de Sharp, eu descobri um vazio muito grande dentro de mim, né. Eu estava bem colocado profissionalmente, ganhando um belo de um salário, porque naquela época, como hoje, metalúrgico sempre teve um diferencial. E eu trabalhava no setor de engenharia da Sharp. Então nós tínhamos algumas regalias, alguns privilégios muito grandes, e por conta disso, então as portas erradas elas se abrem muito rápido, né, porque você tem dinheiro. Então, foi um mundo de perdição mesmo que eu vivi lá, infelizmente, mas eu tinha tudo o que o mundo oferece, mas eu tinha um vazio dentro de mim.
E eu comecei a questionar Deus, né, porque eu cresci nesse ambiente. Eu tenho certeza que meu pai, minha mãe, que hoje são falecidos, eles oravam por mim, né, porque eu estava aqui em São Paulo sozinho, né, deviam saber que eu estava na vida errada, deviam estar orando por mim, com certeza. Então, nesse vazio eu comecei a buscar Deus, né, e não tinha respostas. Até que um dia, né, Só um pouquinho, apóstolo. Que horas, assim, qual foi o primeiro momento que você percebeu o vazio? Você lembra o lugar que você estava ou não? Você estava em casa, estava em algum desses lugares aproveitando, assim? É que foi assim, Foi gradativo? foi gradativo, foi uma questão contínua, Certo, né, e sempre depois batia o vazio, certo. sempre batia o vazio, e e aí eu ia para casa, muitas vezes eu ia para casa chorando dentro do carro, depois de uma noite boa, com prazeres desse mundo, eu ia para casa chorando porque eu estava sozinho, né, e aí essa coisa começou a intensificar, aumentar, e eu lembro que naquela época eu morava com a minha avó, lá no Cambuci, num apartamento pequenininho, eu dormia aquela cama antiga de dobrar, Sei, sabe, de eu ferrinho? lembro desse daí. Pelo amor de Deus, Cheio de mola. cheio de mola, você se vira, balança tudo, né? Cué, cué. É, mas eu estava feliz à beça, né? Tinha meu carrinho quase zero, tinha um bom salário, tinha uns prestígios lá e privilégios da empresa, mas tinha um vazio. Aí um dia eu cheguei tão mal em casa e fiquei lá, não conseguia dormir, não conseguia dormir, e aí eu dormi, né? E tive uma forte, forte, forte experiência com Jesus. Foi assim Uau. algo sobrenatural. Ninguém estava comigo no quarto, ninguém falou comigo, não foi um pastor, não foi na igreja, né? Porque muitas vezes as nossas experiências de conversão são no contexto da igreja, da célula, com uma pessoa que te leva a Jesus. Não, eu estava sozinho. Sim. E eu chorava muito. Eu lembro que eu tive uma forte experiência de transformação Uau. assim instantânea que eu, quando acordei no outro dia para trabalhar, eu acordei, o apartamento que eu morava estava diferente, estava estranho. Eu falei, mas está diferente, a minha avó estava estranha. Aí eu tomei café, fui pegar meu carro, falei, mas o poste, a garagem que guardava o carro, estava tudo diferente. Eu olhava, parece que o mundo ficou diferente, assim, não, uma coisa de louco, né? Eu falei, cara, será que eu tive essa noite aí, né? Não tinha bebido nada, usado nenhuma droga, nada. Eu falei, alguma coisa, alguma coisa aconteceu. Era o mesmo carro, o mesmo lugar, mas alguma coisa mudou, né? E ali eu percebi que não eram as coisas que tinham mudado, era eu que tinha mudado. Uau. A minha ótica mudou. Fui para o trabalho, na Sharp, e eu tinha uma prática muito ruim, né, porque como eu sou do interior, eu trazia do interior, uma pinga boa, né, no contexto pinga boa, né, se é que tem pinga boa, né, uma pinga boa. Chegava sem alambique da vida, não? É, aí o início no setor de engenharia da Sharp, a maioria eram japoneses. Então o início do trabalho nosso lá, era todo mundo na minha mesa com um copinho de café, e eu servindo ali um Uma pi aperitivo para eles, Eita, né. E aí, pinguinha. a pinguinha para todo mundo, então já era uma rotina já. Sim. Aí eu percebi que aquilo ali estava errado, começou a me incomodar. E aí eu percebi assim, não vou trazer mais. Aí o pessoal: "Mas o quê? Por que você não está trazendo mais, rapaz?" Aí eu falei: "Ó, tem alguma coisa que está errado aqui", né. E eu comecei a mudar gradativamente. Aí eu fui nessa mudança, eu fui para a igreja, mas eu fui com o coração aberto. Como eu ia de sempre na igreja, para bater o cartão, dessa vez eu fui com o coração aberto. E eu lembro até hoje que eu estava sentado, eu era jovem, bem jovem na época, está sentado no meio do grupo de jovens, e o pastor fez um apelo. Quando ele fez o apelo, naquele dia eu prestei atenção no louvor, prestei atenção na palavra. Quando ele fez o apelo, eu estava em prantos, chorando. Eu corri para o altar. A partir dali, a minha vida nunca mais seria a mesma, né? Uau. Foi assim um impacto, né? E aí eu resolvi romper, né? Romper. Para deixar a bebida, eu fiz, né, um processo que hoje eu entendo que é uma libertação, mas na época eu não sabia nada, foi uma coisa que o Espírito Santo falou para mim assim: "Ó, você não vai conseguir parar de uma vez, então vai largando gradual". E eu fui diminuindo a dosagem de bebidas, fui diminuindo até que em 6 meses eu parei, zerei,
limpei meu corpo, meu organismo, minha mente, me firmei na igreja, queria ir todo dia na igreja, né, aquela experiência forte, né, toda noite eu queria estar na igreja, saindo do trabalho eu queria estar na igreja, qualquer reunião eu estava lá, né. Então eu me atirei na fé e fiquei ali, né, uns bons meses nessa pegada. Antes do senhor continuar essa pegada aí, Hã. eu acho que tudo isso que o senhor falou é algo muito profundo, porque talvez existam pessoas que estão assistindo aqui agora e estão indo em rodas de bebidas, né, estão indo lá e tem aquele momento com os amigos, ou de repente, vai aproveitar a vida de outro jeito, sabe, nas noitadas e aquelas coisas todas, mas talvez estejam com o mesmo questionamento, O tá mesmo faltando vazio. mesmo vazio, tá É, faltando algo. porque, existem fugas, né, hoje a gente entende, existem fugas que é para amenizar o vazio. E a bebida, né, a droga, elas são fugas, como mesmo a prostituição. Sim, Você tem um prazer momentâneo e depois volta à realidade. Então, eu tomei consciência de que a minha vida com Deus foi tão forte que eu não precisaria mais de um amuleto, não precisaria mais de alguma coisa que me substituísse esse vazio, porque ele já tinha sido preenchido por Jesus. Então você que está me ouvindo, que ainda vai na igreja e carrega, arrasta alguns vícios, algumas coisas que ainda não está completo, eu quero te desafiar mesmo, te motivar a você ter primeiramente uma forte experiência com Jesus, a você se atirar na fé, né, a investir tudo na fé. Esse vazio nunca vai sumir com a bebida, com o cigarro, com a droga, com a prostituição, nunca, ele vai sempre continuar. Esse vazio só será preenchido quando Jesus entrar para valer, definitivamente. Não é uma religião, não é uma placa de igreja, mas é o próprio Cristo dentro de você, né. E isto eu sou prova viva disso. Os meus amigos do interior, quando souberam que eu tinha me convertido, hã. eles se admiraram, como você, né? Os camaradas lá da Sharp, os meus amigos de trabalho, eles se admiraram. Como assim não vai vir mais bebida, não vai vir mais nada? Você não vai sair mais com tal pessoa, com tal. Falei, não, parei, zerou, né? E eles ficaram assim em crise por conta disso. E graças ao bom Deus, o tempo todo que eu fiquei lá na Sharp ainda, o meu papel, minha missão que eu entendi, era de levar aqueles japoneses a conhecer Jesus. Então na hora do intervalo, na hora do café, eu estava lá com o Novo Testamento pequenininho assim, mostrando a vida de Jesus para eles. Mudou tudo, trocou a pinga pelo Novo É Testamento. isso aí. Agora era maior do que a pinga, mais que a pinga. E aí, e foi interessante que nessa época um dos japoneses se converteu, né, o Masaaki Uehara se entregou a Jesus, Olha, foi comigo para a igreja, fiz o casamento dele, olha né, só. então assim, Deus se moveu. Bom, depois de 6 meses, filhão, que eu já estava nessa intimidade com Deus, Deus começou a me incomodar, porque na igreja muitas pessoas viram o meu entusiasmo, a minha pegada e começaram a me procurar para buscar aconselhamento, uma direção bíblica e debaixo da autorização do pastor, né, da época, eu comecei fazer aconselhamentos, orientar, comecei a liderar os jovens e aí, naturalmente, eu fui Mas nisso você já estava sendo. mergulhando nos estudos da palavra, assim, tudo já aprendendo ou já estava fluindo isso Não, naturalmente? já estava não, estava mergulhando na palavra. Sim, sim. Eu estava buscando pessoalmente, mas ativado na igreja, Sim, sempre a sim. minha base foi a igreja local. Nos estudos bíblicos, na Uhum. mensagem, eu estava devorando tudo, comecei a ler muitos livros, e e aí quando, deu 6 meses eu comecei a sentir um chamado para o pastoreio. Uau! E aí eu entrei numa crise. Por quê? Porque eu vinha do modelo do meu pai, o referencial de pastor era o meu pai, minha mãe, né, que sempre viveram uma vida muito simples mesmo, sem nem nada de jantar fora, nada de grandes viagens, nunca tinha saído do Brasil para o exterior, né, nunca meu pai fez isso, minha mãe também não. Nós tínhamos uma vida muito simples, porque a igreja, por várias razões, não dava essas condições. Então, eu tinha um repúdio, falei assim: "Eu não vou ser uma réplica do meu pai",
né? Eu tenho sonhos de casar, ter uma boa família, viajar para o exterior, ter um belo carro. Eu tinha tudo isso. Eu não vou abrir mão disso para voltar, para regredir na vida. Então eu entrei num conflito com Deus por mais de 3 meses, mesmo, uma guerra com Deus, e até o ponto que eu sempre, uma coisa muito importante, pastor Davi Maia, sempre eu estava abrindo o coração com o apóstolo Géser. Olha só. Sempre, sempre. Olha, estou nessa crise, eu estou nessa dificuldade, tá difícil de sair da bebida, tá difícil de sair desse lugar. Então, eu sempre abri o coração para ele, sempre me orientava, sempre foi meu mentor. E aí, hoje, né, hoje a gente entende que era um discipulado Sim, que sim. acontecia, né, no contexto da informalidade. Não tinha horário marcado, local marcado, mas era informal, no dia a dia, como a Sim, gente sim. faz, né, Uhum. nós fazemos, né. Então, e foi interessante porque nessa trajetória toda, quando eu me rendi, porque eu cheguei a um ponto assim, né, ou eu largo tudo e vou servir a Deus, ou eu largo Deus e vou servir aqui a minha profissão que vai me dar um bom dinheiro. E aí eu me rendi ao Senhor, Uau. e aí eu tive uma experiência muito traumática mesmo, de tomar uma decisão radical na minha vida, de abrir mão da minha profissão, do meu salário, do meu carro novo, né, dos meus sonhos, para servir ao Senhor. Porque eu estava, né, e sempre tive muito apaixonado por Jesus, porque a minha vida só deu sentido quando eu entreguei ela para Jesus. Uhum. Então, como uma retribuição, como uma expressão da minha gratidão, eu tinha que dar minha vida por ele também, né. Então, eu resolvi abrir mão. Fui no meu chefe, que era um japonês, e muito sério, e contei para ele: "Olha, eu tive uma conversão", expliquei minha conversão para ele e tal, "e eu resolvi largar tudo e vou estudar, fazer seminário para ser pastor". Aí ele olhou para mim, ele veio, pôs a mão na minha testa e falou assim: "Você está com febre? Ai, Você ai, está ai. doente?" Eu falei: "Não". "Você brigou com a sua namorada, com a sua mãe? Você colapsou? O que que aconteceu?" Eu Ai, falei: ai. "Não, eu tô me". "Rapaz, não faça isso. Eu estou aqui na minha mesa com uma promoção para você. Olha. Não faça isso". Eu falei: "Mas eu tomei uma decisão". "Não, não faça. Faça o seguinte, ó, vai para casa, continua trabalhando, daqui uma semana você volta aqui, você vai mudar de ideia, né, não faça nada", né. Aí eu disse: "Não, mas eu quero tomar essa". "Não, não, você vai para casa, pensa, esfria a cabeça, toma umas aí, filho, Ah, né, e você vai mudar a sua visão". Aí fui para casa, continuei, na semana seguinte voltei, a mesma coisa. Ele falou: "Olha, pensa, não vou fazer acordo com você". Que eu pedi um acordo para ele: "Não vou ah. fazer, você vai fazer uma loucura na sua vida, você vai jogar fora o teu futuro". Aí eu falei: "Não, não vou fazer". E ele ficou me segurando lá, não fazia acordo. Eu falei: "Puxa vida, anos de Sharp, né". E eu ia abrir mão de tudo mesmo, eu não quero mais trabalhar, eu quero só servir ao Senhor e vou pagar o preço de ser o que meu pai foi, eu vou abrir mão, vale a pena. E nessa época eu nem namorava ainda a Sandra, Hã. né, nem conhecia ela direito. E foi nessa época que, depois de 3 meses, mais ou menos, mudou a chefia. O japonês saiu, foi para um outro setor e entrou um outro chefe lá. Esse já era diferente, é um chefe grandão, parecia um Golias, né, forte, barbudo, sério, uma cara bem séria assim mesmo. Falei: "Meu Deus, se estava ruim com o japonês, com esse piorou". Bati na porta dele, falei: "Vem cá, olha, você entrou agora, eu sei que você está entrando agora". E contei a mesma história para ele, que eu tinha contado para o meu antigo chefe. "Eu estou agora, né, já faz 3 meses que ele está me segurando, mas olha, eu preciso sair, eu quero entrar no seminário, lá tem prazo, né, então", eh, aí ele abriu um sorriso e eu estranhei, né, ele ficou sentado, abriu um sorriso e falou assim: "Rapaz, que escolha linda você Olha fez. só. Eu sou da Assembleia de Deus". Ó. Ele não tinha nenhum estereótipo de um assembleiano, né, diferente, bem serião assim, né, rude. "Você é crente?". Sou da Assembleia". "Rapaz, que coisa linda que você está tomando decisão. Eu tô com você e não abro. Olha. Eu vou fazer um acerto aqui, vou te mandar embora com todos os teus direitos". Falei:
pelo amor de Deus, mesmo, tudo que eu Olha queria. só. Aí me abraçou, orou por mim, eu falei: "Como que Deus mudou em 3 meses o meu chefe para colocar um homem de Deus para me abençoar?". Olha só. Assim, foi um sobrenatural no contexto profissional. Bom, peguei todos os meus direitos trabalhistas, meu carro, vendi meu carro e dei tudo na mão do apóstolo Géser. Sempre confiei muito nele. Falei: "Olha, agora não tem mais um tostão na minha mão. Eu vou viver disso aqui agora". E aí nós oramos e Deus direcionou para que eu fosse fazer o seminário Palavra da Vida, Sim. lá em Atibaia, deve Uhum. conhecer, né. E fui para lá, e fiquei lá 1 ano fazendo a faculdade lá, e foi o melhor ano da minha vida, né, porque ali é você viver intimamente Sim. com Jesus ali de manhã, tarde e noite, e se eu estava apaixonado por Jesus, fiquei mais ainda, eu não tinha nenhuma dúvida do que eu estava fazendo, ali esclareceu tudo, tirou todas as possibilidades de dúvidas. Bom, estudei 1 ano lá, e aí eu fui fazer um seminário, uma faculdade teológica, né. E aí fui fazer a faculdade teológica em Rio de Ramos, fiz ali 4 anos, e ali eu comecei a servir a Igreja Metodista do Brasil, que é a igreja que eu servi a vida toda. Fiz uma bela faculdade. Antes do senhor continuar isso daí, eu gosto de pegar alguns pontos, apóstolo, Opa, vamos assim, lá, eu tô porque vendo que você está me olhando meio é estranho. que eu sinto que em alguns momentos tem porque, aquilo que conforme o senhor vai falando, né, que as pessoas vão falando, eu sinto que às vezes algumas pessoas podem estar ouvindo e estar num conflito parecido, né, porque você teve que tomar a decisão de abrir mão de algo, e talvez algumas pessoas estão nesse conflito, ouvindo algo, né, no seu coração ou sendo impulsionado e não sabe como agir. Que orientação o senhor daria para essa pessoa que tem que, né, sabe que alguma coisa está queimando dentro dela, mas essa decisão também vai implicar em algumas outras coisas, né? Talvez, o sustento, aquelas coisas. O que que o senhor falaria para uma pessoa assim? Então, primeiramente, assim, nós temos que ter convicção plena do que nós estamos fazendo como decisão. Segundo lugar, esteja muito amparado com uma cobertura espiritual. O tempo todo eu estava abrindo o coração para o apóstolo Gésio, que estava Isso. orando, intercedendo, dando os passos, me orientando, né? E estar disposto a pagar o preço, porque não é andar pela fé, nem tudo será um mar de rosas, nem tudo será florido. Olha que lugar lindo aqui hoje. Ai, meu irmão, já andei por muitos desertos, né? Porque você tem que estar disposto. Se você tomou uma decisão, como eu tomei, eu tinha que tomar a decisão e aguentar o rojão, né? Porque as lutas viriam, as provas viriam, a escassez viria. Então, na minha decisão, eu tinha que aguentar firme e não retroceder. Então, primeiramente, muita convicção do que vocês têm um chamado para tomar essa decisão. Segundo lugar, se respalde com a sua liderança de pastor, de apóstolo, né? Seu discipulador, um mentor que você tem, né? Para que ele te acompanhe e ele também vai dando a palavra dele, a direção dele até o tempo certo, que às vezes a pessoa quer se lançar e está se lançando no tempo errado. Porque até o tempo tem que estar certo, né? O tempo de preparo, que nem eu me organizei financeiramente para dar um dinheiro para o apóstolo Géser, para me manter pelo menos 1 ano ali. Sim, Então, porque eu sabia que ia faltar, não posso largar o emprego e sim. ficar, bom, Jesus me chamou e alguém vai me sustentar, né? Eu tenho que ter o pé no chão. E é isso que aconteceu, você ter muita convicção do que você quer e ter um planejamento, né, nessa questão. Bom, aí fui fazer a faculdade teológica na Igreja Metodista do Brasil, fiz ali 4 anos abençoadíssimos ali, né, e dali eu saí para servi-los, que era a igreja do meu pai. E aí a história do meu pai começa a se repetir comigo. Sim. Né, impressionante como que a história se repete, né. Então, aí nessa época eu já tinha conhecido a Sandra, noivei com a Sandra, casei com a Sandra, tudo bonitinho, e nós fomos servir a igreja. E mesmo, agora sem carro, sem nada, e fui servir uma comunidade bem simples na periferia de São Paulo, com um salário bem pequenininho,
mas eu não estava nem me importando com o salário, né. Eu era tempo integral, então, eu morava no fundo de uma igreja, uma casa construída por um sistema de mutirão, por isso que eu amo mutirão até hoje. E nós fomos morar numa casa muito simples, no fundo da igreja. Mas eu não estava nem me importando que se tinha acabamento, se não tinha carro. Eu estava feliz com Jesus, fazendo o que eu mais estava apaixonado, que era No centro da vontade. no centro da vontade, abençoando as pessoas, visitando as pessoas, aconselhando as pessoas, realizadicíssimo dentro da igreja, né. Dali eu fiquei, 3 anos, já tinha passado por um estágio de 2 anos numa outra igreja, Vila Progresso, zona norte de São Paulo, fui para a freguesia do Ó, mais 3 anos, dali me tiraram e mandaram para Vila Mariana, né, que foi uma igreja que foi para mim uma escola, né. E ali eu fiquei longos 6 anos nessa igreja, servindo essa igreja, e foi dali que, depois de 6 anos, que nasceu a Renovada, né. Nasceu a Renovada, isso há 31 anos atrás, né. Nasceu a Renovada e sem estrutura alguma. Voltando aqui só um pouquinho, durante todo o tempo que eu estava servindo ao Senhor dentro dessa igreja, independente de salário, de condições de moradia, sabe quando você está apaixonado, você não uma barraca já serve, uma Sim. cabana já serve, o arroz com feijão já serve, né. Eu não estava tão preocupado, porque eu estava realizado, né, e eu vi a minha história sendo repetida, né, aliás, o meu pai, a história dele se repetindo em mim. Aí que eu fui entender por que que meu pai ficou tantos anos daquela simplicidade, porque ele também estava no centro da vontade de Deus, e ele não tanto faz ir para o exterior, ter dinheiro, ter carro zero, para ele era o importante era servir, e Sim. para mim também. E isso durou os 6 anos que o senhor ficou 6 anos na última igreja, da última igreja, mas tá, então o senhor se estabilizou 6 anos em uma igreja, numa não igreja precisou sair de local. 3 em 3 anos Não, como não. muita gente. Aham. Aí eu fiquei 6 anos nessa, então eu tive um pastorado na igreja da Luz, 1 ano na Luz, depois 2 anos em Vila Progresso, 3 anos na freguesia do Ó, Itaberaba, e mais 6 anos na Vila E a Mariana, Sandra já acompanhando tudo isso já. acompanhando tudo isso, Eita, né. Sandra guerreira. E a gente ia para a igreja de trem, né, de ônibus, com chuva, com sol. Eu fazia visita, né, a pé, que eu não tinha carro, e foi interessante que a gente passou uns perreios mesmo, viu, filho, Sim. perreio, né. Então, eu não tinha, às vezes, dinheiro É para bom o senhor falar isso aí, porque às vezes tem é, gente que tá passando uns perreios assim, né, é. pastor que tá ouvindo Gente, a gente. nem tudo é flores, gente. Então, eu tive tempo do meu ministério que eu não tinha dinheiro para trocar o sapato. E aí, eu tinha até o Jesse brinca que eu sabia, pisando em cima, eu sabia diferenciar se a moeda era de 50 centavos ou R$1, né, só de pisar em cima, assim, porque tinha um furo no sapato, e Olha realmente é a só, verdade. Eu rapaz. lembro que eu fiz aniversário e eu estava com o sapato furado, então eu pregava, e eu tinha que pregar, assim, com muito cuidado, na hora que eu andava, para não levantar muito aquele pé furado, para não aparecer o buraco. Eita. Então, e foi interessante que aí acabou o culto lá no meu aniversário, os jovens me pegaram, rapaz, e me Ih, jogaram para cima, eu: aí pronto. "Ai, Jesus Cristo poderoso, vai aparecer o buraco", né. E eu fazia assim com o pé, para não aparecer o buraco. E aí, eu falei: "Meu pai, que desastre", né. Ai, ai. Então, foi um tempo difícil, mas eu estava tão feliz, tão alegre servindo ao Senhor, né. Então a pé, depois comprei uma moto, Ó, aí era o pastor motoqueiro, depois comprei um carrinho velho, aí fui melhorando, 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 né. isso já na Então renovada ou não, na na tradicional tradicional ainda, ainda? Sim. tradicional. Quando nasceu a Renovada, né, no final de 93, nasceu a Renovada, aí a prova aumentou, Hã. né, a prova aumentou, porque nós não trouxemos nada, nada da outra igreja, nenhuma baqueta, né, deixamos uma igreja estruturada, Sim, com sim. dinheiro em caixa, com toda a igreja estruturada, não levamos nada, então não tinha dinheiro para nada, e eu fiquei longos 8 meses sem salário. É muito bom o senhor falar sobre isso, né, porque o senhor entendeu que era um tempo do senhor agora para um tempo novo, né,
mas o Senhor também, como que se fala assim, respeitou tudo o que aconteceu, né, o que tinha que acontecer, né, não teve, como que se fala assim, às vezes existem pessoas que não sabem sair de uma forma, né, que possa ser, satisfatória, assim, né. Logicamente, às vezes pode acontecer alguma coisinha assim, mas é importante dizer isso, porque o nosso papel é sempre sair com o coração em paz, né, E limpo, né. sair com a porta aberta, Isso, né. Assim, só um parênteses aqui, né, porque tem versões e versões sim. desse caso, desse Aham. episódio, né. Mas como eu sou a pessoa que acompanhou tudo, né, no último ano, filho, no 6º ano meu lá, teve alguns conflitos com a minha liderança, né. Conflitos de doutrina, de questões internas da denominação, e que não quero mencioná-las aqui agora, mas são conflitos que mexeram com os meus valores. Sim, sim. Então, chegou um ponto insustentável que eu tive que ir na minha liderança, na época, e abrir meu coração para ele. Falei: "Olha, eu não antes que eu entre numa rebelião, que eu não quero Sim. fazer isso, eu quero pedir a tua bênção, porque eu não estou andando em concordância". Eu abri meu coração para ele, Uhum. né. Aí ele argumentou um monte de coisa, eu falei: "Olha, não dá mais para andar, então antes que aconteça alguma coisa pior, eu quero sair. Vocês tocam a vida de vocês, eu toco a minha e pronto", né. Eu lembro que ele me abraçou lá no gabinete dele, na sede, né, me abraçou e orou por mim e me abençoou, Amém. ponto. É isso aí. Entreguei minha credencial, tinha uma carteirinha de pastor deles, entreguei a credencial e saí na paz. Ali Amém. começou a renovada, Sim. começou a renovada. E diferente de muitos pastores, né, ou de liderança que às vezes, saem com rebelião, Sim. né, aí você vai ver que pode até começar bem, mas não vai dar certo no final. Eu já vi muitas pessoas se rebelando, né, líderes ou pastores que começam fluindo, tudo bombando, vai ver daqui 5 anos, 10 onde foi parar. Porque quebrou um princípio de autoridade, né. Então eu sabia disso, eu era sabedor Sim. disso, eu estava andando com o Gésio já era um pastor na época, andei muito com a Neuza Etioca, então eu sabia de libertação, de maldição, falei: "Eu não quero isso para minha E o vida". zelo, né, das coisas com Deus, né. O zelo, é. Então, ó, eu respeito a visão de vocês, mas eu não pactuo. Então, vocês continuem, é uma igreja boa, continue fluindo, eu vou fazer a minha parte. E aí nasceu Renovada e não levamos nada, Amém. né. E muitas pessoas que saíram com a gente ficaram até indignadas. Mas nós que construímos lá, nós que dizimamos lá, nós que compramos lá, nós que levantamos tijolos, não vai levar nada, gente, É isso nada. aí. Se Deus tiver que abençoar a gente, é É isso aí. começar uma história nova. E eu lembro que o primeiro culto que nós fizemos juntos, uma igreja bem pequenininha ali na Praia de Machado, bem pequena mesmo, um pastor muito amigo do apóstolo Gese, que é uma benção, o pastor Geazi, eu trouxe o Gese para pregar no culto de ceia. E o Gésio pregou um tema assim que foi bombástico, nunca me esqueço, que ele acompanhou todo esse processo, né, me orientando, me mentoreando. Ele pregou sobre perdão. Por quê? Porque estava todo mundo, pelo a coisa como aconteceu, a maneira como Sim, sim. aconteceu nos bastidores, tá todo mundo muito irado, irado mesmo, né. E o Gésio foi tão usado por Deus que ele pregou assim: "Olha, ninguém será abençoado", essa igreja não tinha nem nome na época, né, saímos assim, vamos começar. Ele falou assim: "Não serão abençoados se vocês não liberarem perdão". Uau, Olha, foi uma choradeira, olha só. porque ninguém queria liberar perdão. Esse é o problema, o pessoal uivava de chorar, tá todo mundo com raiva, né, do que com a forma como aconteceu, como fizeram lá comigo, com a Sandra, então, e o Gésio levou a igreja a um quebrantamento, e era Uau, culto de ceia, uau. uma bandejinha simples, pequena, com o povo que estava lá, um povo pequeno, e nós choramos, gritamos, esperneamos, liberamos perdão, e ali tiramos um peso. E ali começou a renovada, né, e Deus, né, e aí começou a prova, né, porque nós estamos sem nada, eu tinha casa pastoral, eu tinha salário, eu tinha férias, né,
Eu tirava 30 dias de férias, olha que beleza, Ó, né. Faz 31 anos que eu nunca mais tirei férias de ó, 30 dias, olha olha. só. Aí, então você tinha um certo conforto, né, dentro da estrutura da igreja lá. E dali quando eu saí já colocaram um outro pastor e continua a igreja lá, né, Sim. fluindo da mesma forma. E aí começou a renovada, eu fiquei 8 meses sem salário. 8 meses. E foi interessante, porque aí começaram a vir as dificuldades, né, e muitas falas contrárias, né, muitas coisas contrárias e muitas palavras ruins contra a minha vida, a Sandra, a igreja que estava começando, e aí quando vamos escolher o nome, né, aí começou a guerra: "Ah, vai ser comunidade, não sei o quê". Aí tinha cada nome numa reuniãozinha que a gente fez lá, eu falei: "Gente, olha, tudo que eu preguei para vocês esses anos todos, eu continuo crendo na visão de John Wesley, né, que foi um homem que revolucionou um país e o mundo. Eu continuo crendo nos valores de santidade, né. Então, eu não gostaria de sair do nome metodista, né, porque é a origem do meu pai, do meu avô, do apóstolo Géser. Então, aí nós colocamos então Igreja Metodista Renovada, por isso que a gente, né, leva esse Sim, nome até hoje. Hoje o nome mais comum que nós usamos é Renovada sim, só, sim. né. Então, Igreja Renovada em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Itália. Então, aí começou a igreja, e aí começou a igreja a fluir, né. Depois de 8 meses, aí a coisa começou a andar, a fluir, e foi muito interessante, porque a simplicidade da gente, porque a igreja começou a crescer na simplicidade. Tudo que eu fazia, que eu fiz a vida toda, eu comecei a fazer de novo aqui, e os frutos começaram a vir. As pessoas começaram a vir, Deus começou a mandar pessoas, e nessa primeira igreja nós não pagávamos aluguel. Mas cresceu tanto que eu tive que ir para um salão ali próximo para pagar um primeiro aluguel nosso. Uma prova, Jesus poderoso pagar aluguel. Eu com um salário pequenininho, muito menor do que era da outra, né, com um Monza bem velho, um Monza, fumaçante, né, cheio do óleo da unção. Então, mas eu estava tão feliz, do mesmo jeito, né. Emagreci muito na época, muito, porque me abateu bem emocionalmente tudo que aconteceu, né, mas foi um fortalecimento muito grande na minha fé. Então nós enfrentamos um deserto no começo, literalmente, um deserto, né, e muitas pressões, muitas pressões. E nesse caminhar todo, Deus foi dando crescimento, daquele pequeno lugar que já alugávamos, depois de 2 anos saímos, fomos para uma avenida, Avenida Jabaquara em São Paulo, para um cinema, já ampliou um pouco mais, uma luta tremenda. Depois de 6 anos, nós conseguimos juntar dinheiro e comprar a nossa sede nacional e internacional, hoje ali do lado do metrô, Praça da Árvore, Bosque da Saúde 225, e ali começou a fluir. E nessa área financeira, é assim, você está com a gente há quanto tempo, né, filho? Sim. Deus é muito misericordioso, não há, presta atenção, não há nenhum mérito na gente, nós nunca ficamos pedindo: "Deus, dá isso, Deus, dá aquilo", né. Campanha para um prédio, campanha para um acampamento, campanha para um carro. A gente nunca precisou, nessa área financeira, ficar pedindo para Deus, né. Não que seja contra pedir, mas nós nunca tivemos esse coração de pedir, né. E Deus sempre deu, né. Compramos uma sede linda, né, de 2.800 metros quadrados, do lado do metrô, com toda a estrutura pronta. Pagamos em 3 anos suados e vivemos 3 anos de milagres financeiros. Deus mandou pessoas certas, pessoas abençoadas, e pagamos tudo sem atrasar uma parcela, né. E nesse período já estava crescendo a igreja no Rio de Janeiro, no Paraná, no interior de São Paulo, aí já fomos para, agora já temos igreja na Bahia, temos Itália, igrejas na Itália, né. Nesse período todo abrimos igreja no Japão, sim. Portugal, que fechamos na pandemia por conta da pandemia, né. Interior de São Paulo, Interior de São Paulo, bastante igreja no interior de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira. Então hoje
a igreja tomou uma forma, cresceu. Hoje estamos orando, né, para abrir a igreja lá em Fortaleza, que já tem uma célula muito poderosa, e uma célula muito poderosa lá em Votuporanga, né, a Dalila em Fortaleza e o Jamil aqui em Votuporanga, tudo filhos nossos. Nesse período todo, por isso que eu falo que nós nunca oramos por isso. Nós estamos hoje num acampamento aqui que foi uma compra da igreja. Nós compramos esse lugar. E foi interessante que eu acampava muito aqui. Era de um casal de japoneses e nós acampávamos muito aqui por causa da excelência da comida, do local. Mas eu nunca, filho, mas nem de longe passou eu parar aqui um dia e falar assim: olha, será que isso aqui pode ser nosso um dia? Estava tão fora da caixinha, tão fora das nossas possibilidades. Mas assim, aí você vê como que a nossa visão é pequena. Eu nunca parei e pensei: olha, será que um dia a gente vai comprar isso aqui? Deus vai nos dar? Porque estava muito distante da nossa realidade. E um dia Deus nos deu a possibilidade de comprar esse local aqui e pagarmos em 4 anos, né? E depois disso fizemos muitas benfeitorias e estamos fazendo até hoje, né? Muitas benfeitorias. Nesse meio de tempo, veio uma irmã, uma empresária na igreja que, não, antes da pandemia, nós já estávamos com a sede própria comprada, nós estávamos com o acampamento pago, e aí vem essa empresária antes da pandemia e oferece: vocês querem uma propriedade? Mas eu não tinha nem noção de que propriedade que era. Eu achei que era uma casa, um terreno. Quando eu cheguei lá, era uma propriedade enorme de 4 alqueires, dá 100 mil metros quadrados, e que ela estava doando com uma estrutura maior do que o acampamento. Ela tem 4.000 metros quadrados de construção, né? Com piscina, quadra poliesportiva, trilha da mata, alojamentos, né? Com casas, tudo pavimentado, no asfalto, dentro de São Paulo, que hoje tem um valor enorme de milhões, né? E ela falou: eu quero doar para a igreja. E aí nós pegamos essa propriedade, transformamos num acampamento, e que hoje é um lugar lindo, maravilhoso, para quem quer acampar dentro de São Paulo. Serra da Cantareira. Serra da Cantareira, uma área mais nobre de São Paulo, tem muita árvore lá, muito lindo lá, muito lindo mesmo, prazeroso lá, né. Então, aí você vai vendo e percebendo que, o dinheiro, a gente não corre atrás do dinheiro, Deus manda os recursos, né. Aqui mesmo, não é só para renovada esse espaço, a Cantareira não é só para renovada. Aqui é para todas as igrejas que querem vir acampar aqui, a Cantareira a mesma coisa. A nossa sede, faz 20 anos que o apóstolo Géser, 20 anos que o apóstolo Géser usa, nós cedemos gratuitamente a nossa sede toda segunda-feira, um convite até para você vir para 7 semanas de libertação, de um apóstolo sério em São Paulo e no Brasil, apóstolo Géser. Ele faz 7 semanas de libertação toda segunda-feira, das 7h30 até 9h30. Isso já há anos, né, apóstolo? 20 anos. 20 anos. Né? Desde o cinema lá, ele veio, eu cedo para ele, e é uma outra igreja, que vem gente do Renascer, Bola de Neve, da Assembleia, católicos, espíritas, vem todo mundo ali que precisa, vem de caravana e vivem ali 7 semanas tremendas. E nós não cobramos 1 centavo dele. E olha que eles usam banheiro, a estrutura toda da igreja, luz, água, ar-condicionado, telão, painel de LED. Então, tudo é usado e nós semeamos neles. E com isso Deus tem nos honrado com tantas outras conquistas, né? Sem nós pedirmos, sem nada. O senhor usou uma palavra, Deus tem nos honrado, né, mas o que eu posso perceber sendo membro da igreja, né, o seu coração de honra, isso que o senhor faz, né, tem feito há anos já com o apóstolo Géser, tudo é honra, quem planta honra colhe honra, né. Então a gente vê isso muito claramente na sua vida, né, e realmente a gente vê um cuidado de Deus, né. Outra coisa quando eu cheguei na Renovada, que eu aprendi muito também com o senhor, é que o senhor também, né, além de ser um apaixonado por vidas, porque todo culto tem apelo, né, todo culto tem apelo. Todos os domingos o senhor está lá na porta cumprimentando as pessoas, né, isso marca muito a gente ali, mas uma coisa também que o senhor sempre nos ensinou, e isso é de um coração de um pai que quer que os outros também se desenvolvam, seja na área ministerial e também na área financeira,
né, porque eu comecei a aprender também muito sobre educação financeira ouvindo, né, os seus ensinamentos sobre isso, e isso reflete sobre a igreja também, né. E a gente vê, por exemplo, esses testemunhos, enquanto o senhor estava falando, apóstolo, eu me lembro de pastores que estão aí, tentando, né, fazendo a obra e às vezes alguns questionamentos, né, por que que ainda não aconteceu, ou aquilo outro, tal, né. Mas é que o senhor enxugou bastante a história, né, Foi. enxugou bastante a história das lutas que o senhor teve no começo, mas hoje a gente está num lugar também desfrutando, né, daquilo que Deus tem depositado sobre a igreja, né, trazido sobre a igreja. Então, o que eu posso dizer para você, pastor, né, que todo pastor passa por luta, passa por adversidade, mas vendo aqui o apóstolo Joel falando, né, hoje ele pode colher frutos, né, e existem muitas outras coisas que o apóstolo sonha, né, a escola, Meu Deus. é, Ah, é, esqueci de falar disso, hein. a escola, né, que o senhor poderia até falar um pouquinho sobre a escola, porque eu vou passar a imagem aqui da futura escola, Legal. né, da Então, igreja. nesse processo todo, nós sempre sonhamos em ter uma escola. Já tivemos no passado uma escola que acabou não dando certo depois de 4 anos, e neste o ano passado, em janeiro de 2024, Deus nos deu um grande presente que foi comprar um prédio, né, com 7 pisos do lado da nossa igreja aqui em São Paulo, do lado do metrô. E aí nós estamos aí sonhando agora para 2026 começarmos o nosso colégio, né, que chama Colégio Inove, um prédio lindo, lindo, lindo que Deus nos deu, compramos agora recentemente, ainda estamos no processo de pagamento, graças a Deus, tudo em ordem, né. Então, porque nós queremos ampliar, durante a semana vai funcionar para o colégio e final de semana para as crianças da nossa Departamento infantil, né. do nosso departamento infantil, Renovada Kids, né, que hoje nós temos mais de 200 crianças na nossa sede, né. O que o pastor Davi Maia está falando, eu quero só reforçar aqui nesse final, é assim: todos nós passamos por luta. A partir do momento que você se entregou a vida para Jesus, você é um bom cristão, um bom crente, você vai enfrentar lutas, né? O diabo sempre vai tentar impedir o seu crescimento, a sua prosperidade, a sua felicidade. Quando você vai para o ministério, a luta vai dobrar. Mas qual é, né, o refrigério? É saber que você não está só. Nunca ande sozinho. Não existe pastor de sucesso carreira solo. Você tem que estar dentro de uma cobertura sadia. Ande com pastores que estão além de você, que estão lá na frente. Tenha o coração ensinável para aprender, porque nessa minha caminhada aqui de 31 anos de Ministério da Renovada, gente, eu já fui inúmeras vezes para a Argentina para fazer cursos sobre evangelismo, fui para os Estados Unidos, eu já fui até para Guatemala participar de congresso, no Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem alguma coisa que está falando algo novo, eu estou lá para aprender, né. Eu hoje tenho 42 anos de pastoreio, né, e eu digo para você, eu sou um pastor feliz, né, com todas as responsabilidades, com todos os compromissos, com todas as adversidades, eu sou feliz, porque eu não ando só. Eu tenho uma cobertura que me conduz, que me ajuda. Eu tenho pastores, como o pastor Davi Maia, pastor Priscila. Nós não temos uma hierarquia, nós somos amigos. Nós pescamos agora há pouco aqui, olha, pescamos aqui, vamos comer o peixe, ó, tá batendo o sino lá. É, Ó, foi só falar, bateu o sino. Vamos comer o peixe que nós pescamos aqui, né? Porque nós somos amigos. Zelar por um relacionamento no ministério, não de um colega, mas de uma amizade, de uma intimidade. Então nós zelamos por isso. Eu ando com o Gés, a gente vai comer churrasco, eu vou na casa da Vimaia fazer churrasco, aliás, um excelente churrasqueiro, meu Deus do céu, ó, o cara é top, né? Então, assim é com todos os pastores nossos, né? A gente zela por um relacionamento de amizade, de amor, de companheirismo. eu Então, posso dizer que é como se fosse uma família. É uma uma família, família. né. É. Aí você fala: "Será que é verdade?" É possível? É possível. A prática nossa mostra isso, né. Então, não ande sozinho, pastor, pastora.
corre atrás de uma cobertura sadia, né? Ande com pessoas que possam trazer algo para você, agregar algo, estabelecer um valor maior, alguém que pegue na tua mão e te ajude, né? E não importa, né? Terminando aqui, não importa aonde você chegar, mantenha o seu coração humilde, sempre. Lembre-se de onde você saiu, quem você era. Deus sempre me leva a Botucatu. Quem eu era? Botucatu, Jesus Cristo poderoso, né? Quem eu era? Lá de Franca, né? Então, eu não posso me achar mais, né? Eu tenho que manter a minha humildade, porque o meu modelo é Jesus. E Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, mantenha a humildade, né? Seja um pastor que cuide de ovelhas, né? Que abrace, que pegue na mão, né? O pastor Osmar falou da saída do culto, e é isso mesmo, gente. Toda saída de culto eu saio correndo, tem que correr lá pelo fundo, para chegar primeiro É que uma todo corrida mundo. grande, gente. É uma corrida, é um corredorzão grande lá na nossa sede. Eu chego na porta e cumprimento todas as pessoas, crianças, adolescentes, visitantes, os membros, e todo mundo que pede oração, eu oro na porta. E ali, Davi Maia, é uma coisa interessante, ali é um gabinete móvel, porque as pessoas vêm cumprimentar e falam: "Ó, ora por mim, porque eu vou à cirurgia terça-feira", a gente ora lá, ou ora por mim, o marido não veio hoje, não quis ir para a igreja, ora por ele, né? Meus filhos não quiseram vir na igreja, ora por eles. Ali eu aconselho, ali eu oro. Então é um gabinete móvel, fico sabendo um monte de coisa ali na porta, né? E além do que, pastor nunca pode ficar distante da ovelha, né? Se sentindo mais, né? Abrace, seja pastor, né? Eu ainda, na posição que eu estou, para presidente de uma denominação e comandar muitas igrejas do Brasil e fora, eu ainda vou nos hospitais visitar enfermo, eu vou na casa da Dona Maria tomar um café e orar por ela, eu ainda faço aconselhamentos, né? Eu não me distanciei das pessoas, né? Eu estou junto com elas, porque o meu chamado é ser pastor, é cuidar de pessoas. Eu não sou um pregador, né? Eu não sou um mestre, eu sou um pastor. Eu quero cuidar das pessoas, né? Porque tem muitas igrejas que, infelizmente, as pessoas entram e saem e ninguém sabe nem a dor dela, nem o tamanho da carência dela, o choro dela, o pranto dela. Não, nós nos importamos com essas pessoas. E graças a Deus, todas as nossas igrejas, elas têm esse DNA Glória a Deus. de pastores que cuidam, né? Por isso que nós temos que se mover de célula, que dá esse cuidado tão lindo e tão maravilhoso. Uau. Amém, meu filho? Glória a Deus. Gente, Amém. vocês viram que o sino tocou. Meu Deus! Significa que a gente está chegando no final, né? Tem uma comida esperando nós, aí um peixe que o apóstolo pescou hoje Meu aí. Deus! Rapaz, eu peguei um pequenininho, ele pegou os caprichados. Não, ele pegou um bom, ele pegou um bom. Mas, apóstolo, que honra, viu? E que alegria. Gente, quando o apóstolo falou, né, das lutas que ele passou, mas que ele sempre estava feliz em saber que estava cumprindo o propósito, o chamado de Deus, isso é uma realidade, ele transmite isso para nós. Eu me lembro certa vez, apóstolo, que eu fui fazer o primeiro evento lá na igreja e a coisa não começou a andar do jeito que eu esperava, né? E eu me lembro então que a gente estava tudo com cara de velório reunido numa sala, pensando em desistir. Falei assim, não, acho que a gente vai abrir mão disso aqui que está acontecendo. E de repente o senhor chegou. Quando o senhor chegou assim, olhou para nossa cara, o senhor chegou, filho, né? E olhou para nós e falou, o que está acontecendo aqui, filho, né? Parece que está um velório, né? E ali então a gente expôs o que estava, a realidade do que estava acontecendo. Não, filho, tô com você, a igreja tá com você, nós estamos juntos, sabe? Levanta a cabeça, já deu tudo certo, e realmente deu tudo certo, né? E o Senhor passa isso para nós, nos ensina essas coisas também, né? Que é algo maravilhoso. Apóstolo, para a gente encerrar, gostaria que o senhor fizesse uma oração, tá? E antes do senhor orar, só não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, gente. Foi bênção, né, esse bate-papo aqui, né? Compartilha aí com a família, com os amigos, viu, gente? Não esqueça, hein? Você que é membro de uma igreja, fala pro teu pastor, traz o Davi Maia. Você que é líder, traz o Davi Maia. Você que é pastor, leva, porque a unção vai chegar na sua igreja aí. Tá bom? Te amo, Jesus. Vamos orar aqui, Senhor, em nome de Jesus.
Obrigado pela vida tão preciosa que o Senhor nos dá, nos concede, pelo pastor Davi Maia, pastora Priscila, o ministério que o Senhor tem derramado e liberado sobre eles, pela unção que eles carregam. Eu peço em nome de Jesus que a cada dia o Senhor continue abrindo portas, colocando pessoas certas no caminho deles, em nome de Jesus. Abençoamos os seus filhos, a sua parentela. Obrigado agora, ó Pai, por cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, que a semente do Evangelho, que a semente do Teu amor seja plantada em cada coração. Eu quero liberar uma palavra de fé, de esperança, de vitória, em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, um beijão. Valeu, meu apóstolo. Deus abençoe. Eita! Ô, meninas, vamos almoçar!